país repleto de mistérios e histórias sombrias, um nome se destaca entre os mais notórios. Ted Bundy, um homem aparentemente comum, mas escondeu uma verdade terrível. Em pleno século XX, ele se tornou um dos assassinos em séries mais famosos e cruéis dos Estados Unidos. Oi, eu me chamo Eduarda e sejam bem-vindos à história de um assassino em série. Theodore Robert, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu no dia 24 de novembro de 1946. Desde o início, sua vida foi marcada por confusão e incerteza. Quando Ted ainda era muito jovem, a sua mãe Eleanor foi obrigada a deixá-lo sendo cuidado pelos seus pais. Então, basicamente, o Ted foi criado pelos seus avós maternos, que se passavam por seus pais adotivos, enquanto escondiam a identidade da sua verdadeira mãe, que se passava por sua irmã. E isso só foi mudar quando a sua mãe encontrou um homem que se tornaria o padrasto de Ted e que também lhe daria o sobrenome de Bundy. A sua infância era bem conturbada, já que seu avô era bem explosivo e violento e com isso ele acabava agredindo a sua própria esposa. Mas apesar das dificuldades familiares dele, ele sempre teve um bom desempenho acadêmico, ele era considerado um bom aluno e super inteligente. Os amigos mais próximos da adolescência de Ted lembram-se que ele tinha uma tendência meio esquisita, como um fascínio por filmes violentos, muita pornografia e uma inclinação por manipulação e controle. Em 1974, diversas meninas começaram a desaparecer dos campos universitários dos estados de Oregon e Washington, região vizinha da casa de Ted. No outono daquele ano, o Ted decidiu estudar Direito na Universidade de Utah. E não por coincidência, diversas estudantes de lá foram abusadas, sequestradas e mortas. Um desses ataques aconteceu contra a Carol DeWonte, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. Essa estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do Volkswagen que ele dirigia e uma amostra de seu sangue que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas depois do ataque da Carol, Deb, de apenas 17 anos, desapareceu. Nessa mesma época, alguns pedestres encontraram um cemitério de ossos em uma floresta em Washington. E após algumas análises, foi constatado que todos os corpos pertenciam a mulheres de Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados comunicaram-se e elaboraram um esboço de um homem chamado Ted. Ao longo dos meses seguintes, diversas mulheres desapareceram em circunstâncias misteriosas. E todas essas mulheres tinham características muito semelhantes. Todas elas eram jovens, muito atraentes, brancas do cabelo liso, e todas elas eram muito parecidas com a ex-namorada do Ted. E dito isso, a polícia estava prestes a descobrir que todos esses assassinatos estavam conectados de alguma forma. O Ted não era o estereótipo de monstro que se esperaria de um criminoso. Pelo contrário, ele usava o seu charme, a sua aparência e a sua inteligência para se passar de um homem comum e até simpático. Ele sempre se aproximava de suas vítimas com histórias falsas e fingindo ser alguém em apuros. Ele sempre usava muletas ou então gesso no braço para poder se passar de ferido e pedir ajuda. A sua habilidade de se fazer vulnerável era uma das suas armas mais eficazes. Ele sabia que as mulheres seriam mais propensas a ajudá-lo se ele se passasse por alguém com necessidade especial. E uma vez que o Ted conquistava a confiança de suas vítimas, ele levava para um lugar isolado, longe de olhares curiosos. Então, o próximo passo dele era o sequestro. O Ted forçava as vítimas para dentro do seu carro, ou então levava para um lugar isolado mesmo, onde ele acabava tendo total controle da situação. Ele preferia lugares tranquilos, como florestas, áreas desertas ou parques remotos, onde a vítima não conseguiria pedir socorro. E uma vez em cativeiro, o Ted torturava suas vítimas tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ele usava toda a sua inteligência e manipulação para poder controlar as vítimas. E com uma calma perturbadora, ele intimidava, ameaçava e abusava das vítimas de formas impensáveis, garantindo que sentissem um medo crescente antes de sua morte. E esse controle psicológico era uma parte fundamental do seu modus operandi. Ele queria que elas sentissem medo, impotência e muitas vezes elas sabiam que a sua vida estava prestes a ser tomada. E então, quando Ted finalmente sentia que a sua vítima não teria mais utilidade para ele, o passo final era o assassinato. E ele usava principalmente o estrangulamento como método principal, depois de prolongar a dor de suas vítimas com violência e abuso. O sofrimento não era rápido, muito pelo contrário, ele gostava muito de prolongar a dor das vítimas. E cada morte parecia ser uma tentativa de ainda ter mais poder sobre a vítima de forma brutal e sádica. Ele não se apressava. A morte era apenas uma consequência de sua obsessão pelo controle total. E esse ato final, muitas vezes demorado e cruel,
era concretizado pelos seus desejos pervertidos. Depois dos assassinatos, ele descartava os corpos em locais remotos. O Ted não via suas vítimas como seres humanos, mas sim como objetos descartáveis. Em 1974, ele foi preso por um oficial de trânsito depois de ter fugido de um procedimento padrão. Alcançado, os oficiais encontraram no seu carro um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com um buraco para os olhos e outros itens questionáveis. Então ele acabou sendo preso por suspeita de roubo. Mas depois ele acabou sendo acusado do sequestro da Carol e foi condenado por isso. E teria sido julgado pela morte de Karen Campbell se ele não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 77, depois de 2 tentativas terem falhado. Em fevereiro de 1978, uma semana após o assassinato de Kimberly Lent, de apenas 12 anos, ele foi parado pela polícia. E como ele dirigia um carro roubado, ele acabou sendo preso. E a polícia, que o procurava, então ouviu diversas testemunhas e encontrou evidências físicas que o ligavam a 3 assassinatos. E dentre elas, era um molde que eles tinham feito de marcas de mordidas de uma das vítimas. E no caso de Kimberly Lent, também havia sido encontradas fibras de roupas que pertenciam ao Ted na cena do crime. Durante vários julgamentos, o Ted recebeu muitos elogios porque ele era muito seguro de si e ele sempre se defendia, então isso acabava atraindo várias legiões de fãs. Depois de várias apelações, o Ted foi condenado à morte e foi eletrocutado em 1989 pelo estado da Flórida. E para sua última refeição, ele tinha pedido ovos, bife, pão e café, mas quando chegou ele recusou porque disse que não estava com fome. E as suas últimas palavras foram: Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor para os meus amigos e família. O Jim era um de seus advogados e o Fred era um ministro metodista que rezara com o Ted durante as noites. O Ted foi condenado pelo assassinato de 36 mulheres, mas a polícia estima que esse número pode chegar até 65. You are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock if you don't receive another stay. What is going through your mind? What thoughts have you had in these last few days? Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment thing. Sometimes I feel very tranquil and other times I don't feel tranquil at all. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with you. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that Yes. correct? Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. Understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive feelings. Segundo as autoridades, o seu primeiro assassinato foi com apenas 14 anos, quando ele matou o seu vizinho de apenas 8 anos. A história de Ted serve como um alerta assustador sobre como o mal pode se disfarçar em um rosto comum e inofensivo. Seu caso provocou uma reflexão intensa sobre a psicologia dos assassinos em série e a maneira impressionante que eles conseguem manipular até mesmo quem são mais próximos deles. Esse foi o caso de Ted Bundy, um dos assassinos em séries mais notórios da história. E se você quer ver mais histórias como essa e sobre outros casos criminais também, se inscreva aqui no canal e curta o vídeo. Até a próxima!